Vida saudável é uma questão de escolha. O que é o diabetes? Qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Como se dá a associação do diabetes com a síndrome metabólica? Se esse tema lhe parece interessante, peço que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem lançados. Se for relevante para você, talvez também seja para outras pessoas, então eu peço que você compartilhe esse vídeo. Isso gera um aumento de engajamento na plataforma, aumenta a visibilidade por outras pessoas que, por sua vez, também serão compartilhadoras desse conteúdo. Quero também dizer que todas as referências utilizadas para fazer esse vídeo estarão assinaladas na descrição. Então, vamos lá. O corpo humano é formado de sistemas, que através das glândulas que os compõem, liberam os conhecidos hormônios, substâncias liberadas na corrente sanguínea que atuam nos tecidos ligando-se a receptores específicos. Um desses sistemas é o endócrino, que regula diferentes atividades no organismo, como crescimento, desenvolvimento e reprodução. E uma das glândulas desse sistema é o pâncreas, responsável pela secreção dos hormônios insulina, que regula a entrada de glicose nas células, e o glucagon, que aumenta a síntese e a liberação dessa glicose do fígado. E glicose tem a ver com o processo metabólico do diabetes, uma doença determinada pela elevação de açúcar no sangue, o que caracteriza o que se conhece por hiperglicemia, que pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação dessa insulina. Nos Estados Unidos, os custos anuais para o tratamento do diabetes chega aos 174 bilhões de dólares, de acordo com a American Heart Association. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, no período entre os anos de 1995 até este ano de 2025, já era previsto um aumento na prevalência do diabetes em 170%. E os custos anuais podem chegar a 27 bilhões em até 2030. A estimativa é que 285 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pelo diabetes. Nos Estados Unidos, 25,8 milhões de pessoas, 8,3% da população total, sofrem da doença. No Canadá, mais de 3 milhões de pessoas convivem com esse mal. No Brasil, são mais de 12 milhões, segundo o IBGE. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue. O diabetes tipo 1, que são 10% dos casos, é uma desordem autoimune que resulta na destruição das células beta produtoras de insulina, seja diretamente por meio de seus receptores, seja indiretamente pela regulação da homeostase do cálcio, de forma que o corpo não consegue produzir insulina suficiente, conduzindo ao aumento da glicose sanguínea. Aparece geralmente na infância ou na adolescência, porém pode ser diagnosticado também em adultos, o que torna os indivíduos dependentes de injeção de insulina de forma subcutânea, a fim de converter o açúcar do sangue em glicose utilizável como energia celular. Já o diabetes tipo 2, que são 90% dos casos, se manifesta mais frequentemente em adultos, pois está associada principalmente ao estilo de vida em decorrência do excesso de peso e do sedentarismo. Isso é que ela caracteriza
por alterações no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, associada à deficiência absoluta ou relativa de insulina, que faz com que o organismo não consiga usar de forma adequada esse hormônio, o que compromete o controle da taxa de glicemia no sangue, que pode ser controlada com a prática de exercício físico e planejamento alimentar. Os sintomas observados podem ser fome excessiva, fraqueza muscular, perda de peso, tontura, zumbido, excreção de glicose pela urina. Ela está associada a inúmeras complicações vasculares, renais, cardíacas, oftalmológicas, auditivas, entre outras. A síndrome metabólica envolve um conjunto de fatores de risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares relacionados ao acúmulo de gordura na região abdominal, ao aumento da pressão arterial e à alteração no metabolismo de glicose e lipídios, assim como o excesso de peso. Ou seja, se você conhece alguém que esteja com a região abdominal avantajada e acima do peso, essa pessoa tem grandes chances de ser um diabético. É preciso entender que a insulina é um hormônio pós-predial, ou seja, a sua descarga é após as refeições. Como os carboidratos são assimilados pelo organismo entre 15 minutos e 1 hora, essa descarga insulínica pelo pâncreas é quase que imediatamente jogada na corrente sanguínea. Isso quer dizer que a causa do diabetes é o excesso de açúcar nos alimentos ingeridos diariamente, que, por consequência, provocará o aumento do peso corporal. Isso pode ser potencializado pelo sedentarismo e pela desidratação. E quando falo de desidratação, falo pela ingestão insuficiente de água, não somente a falta dela. Por isso, aquela equação de beber 35 ml de água por quilo de peso. Agora, eu quero que você imagine tudo isso aliado a um histórico familiar. Isso é uma verdadeira bomba relógio. A amilopectina é um componente de alto peso molecular mais abundante nos diferentes tipos de amido. O amido ele é composto basicamente por 80% de amilopectina, que são cadeias ramificadas de glicose. Os outros 20% são de amilose, que são cadeias lineares de glicose. O que difere as duas formas é a maneira de absorção pelo corpo. A amilopectina ela é muito mais rapidamente absorvida pelo organismo, o que torna o seu consumo uma dificuldade metabólica, pois eleva os picos de açúcar no sangue e, consequentemente, a injeção de insulina na corrente sanguínea, o que, com o tempo, ocasionará o acúmulo de triglicerídeos e, por consequência, aumentará o processo inflamatório arterial, a arteriosclerose, além, é claro, do aumento de peso, que, como vimos, é um dos vilões poderosos do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Isso significa que os alimentos à base de trigo e glúten, como pães, biscoitos, cereais, bolos e outros produtos de panificação, geralmente causam níveis muito altos de açúcar no sangue. Quanto maior seja o seu nível médio de açúcar no sangue ao longo do tempo, mais AGs serão formados, que são produtos finais de glicosilação avançada, que são formados dentro do seu corpo, ou seja, maior será o processo de glicação que irão causar oxidação, inflamação e envelhecimento precoce. Além do que, os AGs têm receptores específicos que reagem de forma negativa com a nossa pele, provocando então o enrijecimento dos tecidos responsáveis pela firmeza e pela elasticidade da pele, causando danos nas fibras dérmicas, o que, em outras palavras, quer dizer que os picos de glicose no sangue são corresponsáveis pela flacidez da pele. Você sabia disso? Outro problema sério é que o pâncreas pode estressar-se por tentar produzir muita insulina para a corrente sanguínea, devido ao acúmulo de glicose, podendo entrar em colapso por fadiga ou as células envolvidas serem danificadas pelo aumento de carga de produção.
E por que isso acontece? Pela simples ingestão direta de alimentos, principalmente carboidratos refinados, que mostra que fazer uma refeição de 3 em 3 horas é no mínimo um equívoco. Se o seu pâncreas não descansa, o envelhecimento precoce do seu corpo também não. Muitas são as medicações utilizadas para combater o diabetes. Mas quando se fala em medicação, não se pode deixar de falar dos efeitos colaterais, o que, na minha opinião, é um motivo enorme da dispensa de uso de fármacos no combate dessa disfunção hormonal. No entanto, percebemos atualmente o imediatismo das pessoas em querer resolver logo algum tipo de problema relacionado à saúde. Os bilhões investidos pela indústria farmacêutica no enorme volume de propagandas de remédios são quase que imbatíveis, praticamente escondendo essas reações adversas. Está se remando contra a maré. Mas é isso aí mesmo, a gente não pode parar. O diabetes, portanto, é uma doença puramente nutricional, que pode ser controlada, contida ou até mesmo curada nutricionalmente e metabolicamente pelo exercício físico. Quando falo em nutrição, não falo apenas em alimentação, pois são duas coisas diferentes. A desnutrição não é apenas a falta de alimento, mas é principalmente o déficit de nutrientes importantes para o desenvolvimento integral dos processos metabólicos. No exercício físico, o nível de insulina no plasma diminui, e isso é devido ao efeito inibitório de uma maior liberação de catecolaminas sobre a atividade das células beta do pâncreas. Uma queda na glicose sanguínea através do exercício físico aumenta a captação hepática de glicose, sendo a supressão da insulina proporcional à realização do exercício. Portanto, a atividade física regular, no mínimo 3 vezes por semana, é muito mais eficaz. Aliás, 3 vezes por semana é considerado um nível básico. Se 3 vezes é bom, o que se dirá 7 vezes por semana? Sabemos que a insulina é ela que facilita a entrada da glicose nas células, a fim de ser usada como combustível no processo chamado respiração celular. Porém, o que muitos não sabem é que a sua ação é dificultada pelos baixos níveis corporais de cálcio, magnésio e vitamina D. Esses nutrientes são muito importantes nesse processo. Por isso, sua investigação no exame clínico é indispensável. A resistência insulínica, que tem o sobrepeso como um fator singular, indica que as células não estão recebendo glicose suficiente no sangue, agindo como um agente participante da hipertensão arterial e outros fatores de risco cardiovascular. Ela também favorece a excreção de magnésio intracelular. E por que isso é importante? Porque entre as várias participações do magnésio, nas mais de 300 reações enzimáticas, está a oxidação da glicose, ou seja, o magnésio favorece a sensibilidade insulínica, sendo observado em muitos casos que quanto maior a ingestão de magnésio, menor a incidência do diabetes. Essa relação íntima entre magnésio e insulina determina o grau de saúde de um indivíduo, pois magnésio e insulina precisam de um do outro, e por isso que níveis baixos de magnésio intracelular no sangue estão associados à resistência insulínica e com a intolerância à glicose. O processo metabólico das células beta-pancreáticas ela utiliza da GLUT2, uma proteína transportadora de glicose, que facilita a saída da insulina, e para que essa insulina entre na circulação, a membrana celular precisa ser calcificada, ou seja, o cálcio, quando chegar na membrana, promoverá uma mobilização nessas vesículas, favorecendo a liberação da insulina. No entanto, como o pâncreas não é um órgão de reserva de cálcio, são utilizadas então as vias de cálcio, onde a glicose vai despolarizar esses canais, fazendo-os abrir. A glicose, ao entrar nas células beta-pancreáticas, age nos receptores de cálcio, intervindo quimicamente nas vesículas e liberando insulina. Contudo, é preciso um receptor para tudo isso acontecer: a vitamina D. Se ela não estiver presente por motivo de insuficiência ou deficiência, o transporte metabólico de cálcio não será possível e, como consequência, a hiperglicemia no sangue será inevitável. Se a glicose no sangue aumentar por motivo da deficiência de vitamina D, pode ocorrer uma interferência na ação da apolipoproteína A, ApoA,
que é uma proteína ligada a lipídios eficaz no processo anti-inflamatório e protetivo no endotélio, responsável pela formação do HDL, que tem como função o transporte do colesterol dos tecidos para o fígado e, como consequência, esse HDL terá uma queda no seu índice e sua concentração despencará, promovendo distúrbios no metabolismo do colesterol. É preciso saber que o colesterol, diferentemente do que alguns dizem por aí, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticoagulantes e pró-fibrinolíticas. Você sabia disso? Algum médico já falou isso para você? O aumento da proteína ApoA é capaz de reduzir os riscos de distúrbios cardiovasculares. É um mecanismo interligado. Você agora entendeu que o colesterol não é o responsável pela aterosclerose, mas tem a ver com alto nível de insulina no sangue? Você entendeu que o aumento do nível de gordura nas artérias é um processo induzido pela inflamação causada pelos triglicerídeos? Outro fator interessante é que a vitamina D aumenta os níveis de adiponectina, uma proteína de colágeno que desempenha um papel importante na resistência insulínica, inflamação e aterosclerose, estabelecendo os benefícios na saúde cardiovascular, sugerindo mais uma vez que este hormônio, aliado a outras estratégias, pode retardar a progressão do diabetes. Você já ouviu falar sobre o uso diário de óleo de coco ser uma estratégia não recomendada para o diabetes? Pois a Sociedade Brasileira de Diabetes pensa exatamente assim, o que é um equívoco, pois o óleo de coco é de fundamental importância para os diabéticos. Isso porque esse nutriente facilita a sensibilidade dos receptores insulínicos. O óleo de coco é rico em magnésio e potássio, minerais importantíssimos, como já vimos, nessa ação receptora. O óleo de coco é composto por mais de 80% dos ácidos graxos saturados. Aí você pode me perguntar, mas a gordura saturada não é maléfica ao organismo? E eu respondo sem medo de errar, não, não é. Isso é algo que nos fizeram acreditar por muitos anos e já passou da hora de consertar essa falácia. O autor do livro O Milagre de uma Gordura, e sugiro aqui a leitura desse livro, para você entender o poder de que 3 colheres de sopa diariamente de óleo de coco pode fazer no organismo humano, desde perda de peso até redução significativa do perímetro abdominal. O óleo de coco possui ácidos graxos de cadeia média. Isso significa que eles não são facilmente incorporados ao tecido adiposo, ou seja, não é o óleo de coco responsável pelo aumento de células gordurosas. Isso ocorre porque os ácidos graxos de cadeia média são transportados através das membranas mitocondriais e, como tem ritmo acelerado de oxidação, o gasto energético é maior e, consequentemente, o ganho de peso é menor. E menores são os depósitos de gordura. O óleo de coco promove maior saciedade. A obesidade abdominal é produtora de citocinas inflamatórias no diabetes, aumentando a resistência insulínica. Portadores de diabetes tipo 2 são beneficiados com a ingestão do óleo de coco pela melhora na função das células beta-pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina. Vejo alguns profissionais da saúde falando contra o uso do óleo de coco, mas o que eles ainda não entenderam foi de que as gorduras de cadeia média são transportadoras por via hepática, que ligadas à albumina vão até o fígado para a formação de lipoproteínas. Ou seja, é um total desconhecimento da fisiologia metabólica. O ácido láurico, o principal ácido graxo do óleo de coco, ao entrar no processo gastrointestinal, se transforma em monolaurina, uma substância antiviral, antibacteriana e antimicrobiana, presente também no leite materno em elevadas concentrações. Um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, observou que outra estratégia importante é o jejum. E ele é capaz de restabelecer e regenerar as funções do pâncreas prejudicado pelo diabetes. A finalidade do jejum é promover um reset no metabolismo, renovar o corpo e atuar como um poderoso aliado contra o diabetes. Num vídeo anterior falei sobre o jejum intermitente.
Esse estilo de alimentação, onde se passa algumas horas programadas sem comer nada sólido, a fim de que o corpo inicie o processo de utilização dos corpos cetônicos no metabolismo celular, é fundamental para regular o processo da captação da glicose. Essa escolha nutricional não é só uma estratégia benéfica, mas diria também muito inteligente. O objetivo principal é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura, ajudando a melhora da imunidade, a potencialização da desintoxicação, além de melhorar a disposição e agilidade mental. No jejum intermitente, a pressão sanguínea se normaliza, assim como o hormônio IGF-1, que está relacionado ao processo inflamatório e a alguns tipos de câncer. O jejum intermitente não tem como proposta principal emagrecimento, porém, auxilia na perda de peso e como funciona bem no tratamento da resistência à insulina, que, como vimos, é uma condição de saúde que eleva o risco de diabetes tipo 2. Além disso, promove um descanso ao pâncreas, pois nas pessoas com diabetes tipo 2, esse órgão perde progressivamente sua capacidade de produzir insulina nas quantidades necessárias para eliminar a glicose absorvida após as refeições, fazendo com que as concentrações de açúcar no sangue se elevem. Com a diminuição do número de refeições, o pâncreas então trabalha menos e isso evita a fadiga pancreática. Assim, a insulina ajuda a normalizar os valores de glicemia detectadas pelo exame de sangue e a permitir que a pessoa não desenvolva essa doença ou que o diabético mantenha uma vida saudável e evite complicações nos rins, nos olhos, nos pés, no fígado, no coração, no sistema nervoso. Até porque você já sabe que saúde é a maior riqueza da vida.